Fala, professor e estudante, tudo bem com vocês? Hoje, no artigo dessa semana, vamos falar do porquê a gente estuda e na hora da prova simplesmente dá um branco, a gente esquece. Ou o que a gente viu há 30 dias atrás, a gente não lembra mais. Só que nesse vídeo vai ser um pouquinho diferente, porque eu vou trazer o trabalho de nada mais, nada menos do que Ebbinghaus. Só que o trabalho original dele está escrito em alemão. E como meu alemão não está em dia, eu procurei na internet traduções do trabalho dele. E essa aqui, que eu vou deixar o link para vocês lá embaixo, foi a mais parecida. E, como eu vou mostrar para vocês, existem algumas falhas ali, não na tradução em si, tá? Tem algumas, pode ser que tenha uma dupla interpretação, alguma coisa do tipo. Então eu vou focar hoje no conteúdo e na mensagem, e não especificamente no trabalho, tá bom? E além disso, eu trouxe dois gráficos aí, que vocês vão ver aqui, ó, esse aqui e esse aqui, em um artigo atual aqui de 2015 que faz uma releitura desse gráfico aqui dele, tá certo? Essa aqui é uma tradução para quem quiser, lembrando que o link vai estar lá na descrição, que traz todos os capítulos do trabalho dele. E como eu abri aqui, ó, já está marcado capítulo 3 e capítulo 7, a gente consegue ver aqui que tá como se fosse no passo a passo da descrição dos artigos científicos, mas faltam alguns detalhes, por exemplo, por quanto tempo foi feito, qual foi a quantidade de participantes, né? Ele traz alguns números aproximados e não números reais, oficiais, enfim. E também a distribuição das tabelas são um pouco confusas, tá certo? E quando a gente vai para o capítulo 7 aqui, que é o de retenção e esquecimento, ele fala de novo um pouquinho a respeito dos métodos que ele utilizou, enfim. Basicamente o que ele fez foi o seguinte, ele pegou uma galerinha e falou, ó, vocês aí, ó, vocês vão ficar decorando sílabas, vocês vão ficar decorando palavras, tá bom? Aí depois vocês vão fazer, vocês vão soletrar essas palavras, beleza? Aí dividiu nos tempos aí, tem os horários de coleta, enfim. Ele basicamente pegou uma galera e falou, ó, vocês vão decorar, depois vocês vão ter que falar isso para mim. Aí você vai fazer em um determinado tempo, você em outro, você em outro, você em outro. Tá certo? Lembrando que o link vai estar lá na descrição. E aí, ele viu o seguinte. Primeiro, aqui, tirado do livro dele, tá bom? Bem aqui. Esse aqui eu consegui no Google, depois vocês jogaram no Google Books, vocês conseguem achar esse gráfico, que eu fiz uma captura de tela, e esse gráfico aqui também. Voltando, a gente consegue ver aqui o seguinte, quanto mais o indivíduo realizava a tarefa, mais ele guardava essa tarefa. Ou seja, quanto mais eu pratico algo, melhor naquilo eu vou ficando. Então, se eu, por exemplo, treino para bater falta, quanto mais eu treinar, mais precisa vai ser a minha cobrança de falta, por exemplo. Tá? Mais perto do gol ela vai passar, depois vai aumentar o número de chances da bola entrar no gol, enfim. Se eu estudo todo santo dia por um período X qualquer, 1 hora, 2 horas, mas eu estou ali todo santo dia estudando, eu vou guardar muito mais informações. Por isso que o pessoal fala que a prática leva à perfeição. E aqui está o estudo dele mostrando isso para a gente. E aí o segundo gráfico que eu quero mostrar para vocês, deixa eu tirar esse gráfico daqui, é o seguinte, que se eu não revisar o que eu aprendi, ou se eu não passar o olho, ou se eu estou batendo, todo dia eu bato 10 faltas, um dia eu estou na correria, se eu não bater pelo menos 2 faltas, a minha habilidade vai diminuir. Se eu todo dia estudar por 2 horas, eu estou num dia corrido, estou cansado, alguma coisa do tipo. Se eu não pelo menos revisar a matéria anterior, eu vou começar a esquecer o que eu vi, que é a curva de retenção e esquecimento de Ebbinghaus, a famosa curva.
Aqui é a porcentagem total que a pessoa lembrava e aqui é o tempo em minutos, horas e dias. E a gente consegue ver aqui que essa pessoa simplesmente não revisa nada, depois de 31 dias, ela guardou ali cerca de 20% do que ela estudou, aprendeu ou da habilidade que ela se propôs a melhorar nela. Então a gente consegue ver que a prática leva à perfeição, e não somente a prática leva à perfeição, mas eu tenho que estar ali todo dia nisso, porque senão eu vou esquecer. Vou esquecer a matéria para o Enem, vou esquecer a matéria para o vestibular, vou esquecer o que eu estudei ali para tentar facilitar a persuasão de outra pessoa, para fechar um contrato, enfim, tá certo? E aí, por último, um estudo aqui de 2015 que fala a respeito de cuidado mental, saúde mental, na parte da matemática. Aqui está a autora, aqui está a universidade. Só que o que eu quero trazer aqui para vocês é a releitura do gráfico que foi feita. Aqui tem uma releitura do gráfico da curva de esquecimento, tá bom? E essa aqui é a que provavelmente a galera que já fez cursinho em alguma coisa do tipo já deve ter visto essa curva. Se jogarem na internet, vocês vão ver aí essa curva com a foto do Ebbinghaus aqui embaixo, no site de um cursinho bem famoso, tá? O que eles fizeram? Eles só mudaram isso aqui, ó, tchum, e jogaram a foto do Ebbinghaus aqui, traduziram. Basicamente, essa releitura diz pra gente o seguinte: eu tenho aqui a porcentagem do que eu vou lembrar, e aqui o tempo que vai se passar. Eu tenho 10 minutos, 24 horas, uma semana e um mês. A partir do momento que eu saio da aula e não faço nada, a gente já consegue ver aqui a curva de esquecimento em azul, tá bom? Então eu tenho aqui uma retenção de entre 80% e 70%, vamos pôr isso só para facilitar minha vida. Se eu simplesmente nunca mais tocar nisso, depois de um mês eu vou estar aqui em 10%, só para arredondar minha vida também, tá certo, galera? Que é basicamente o número aproximado aqui do livro do Ebbinghaus, tá? Do trabalho do Ebbinghaus. Se eu, após a aula, 10 minutos depois aqui que eles estão marcando, eu revisar o conteúdo, eu vou ter a retenção aqui de 75% a 95% do conteúdo. Só que, se eu nunca mais revisar isso, eu vou ter aqui, ó, minha curva de esquecimento vai começar a ficar mais acentuada. E aí, depois de um mês aqui praticamente, eu vou reter aqui 10%, tá bom? Só vou lembrar, no caso, de 10% da matéria. E aí, esse padrão se repete para uma revisão 24 horas após o conhecimento ser dado, né, a aula, a palestra, o congresso, enfim, para uma semana, só que aqui, dos 24 horas, uma semana e um mês, a gente consegue ver que quanto mais eu reviso, mais eu vou ter uma retenção. Se eu revisar 24 horas e nunca mais pegar, eu vou reter aqui, só para facilitar a minha vida, 35%. Se eu revisar uma semana depois e nunca mais revisar, eu vou ter uma retenção aqui, só para facilitar a minha vida, de 60%, 55%, tá? Estou colocando valores arredondados. E se eu revisar um mês depois e depois nunca mais revisar, eu vou ter uma retenção aqui de 80% do que eu aprendi. A gente tem aqui as cores, tá bom? Aqui as legendas, curva de esquecimento. Então a gente consegue ver o seguinte, que quanto mais eu revisar a matéria, melhor. Ou quanto mais eu revisar aquele conteúdo, melhor. Porque eu não vou esquecer dele. Por isso que a revisão do que você estuda ou do que você aprende é muito importante. E isso responde a pergunta, poxa, por que eu estudo, chega na hora da prova eu não lembro de nada? Porque não adianta você estudar 300 páginas para a hora da prova, sendo que você não revisou as 100 primeiras. Então você só vai lembrar do que você estudou ali no final, praticamente, certo? Que geralmente as pessoas estudam aí
24 horas, 48 horas antes das provas, né? O pessoal de faculdade, da escola, a maioria das pessoas. Só que se você tira pelo menos uma hora do dia para revisar o que foi passado no dia e revisar as coisas anteriores, você consegue ver que você não vai despender tanto tempo assim do seu dia para ter que estudar lá na frente, tá certo? E não vai ficar uma coisa cansativa, uma coisa chata. E você ainda pode você pode se aproveitar desses picos de retenção. Como assim? Todo dia eu estudo uma hora, uma hora, uma hora, uma hora. Só que, cara, tem um dia que eu tô cansado, arrasado, e eu não vou estudar esse dia. A curva vai descer, só que no outro dia eu vou estudar, então a curva sobe de novo, tá certo? Ou então todo dia eu estudo 2 horas, 3 horas, 2 horas, 3 horas. E, cara, esse dia aí eu tô cansado, hoje eu tô cansado, não quero, tive um dia estressante. Você tira meia hora só para revisar o que ficou para trás e você aí tem a retenção desse conhecimento. Então é por isso que é importante revisar, para não chegar no dia da prova você ter um branco. E isso explica aí por que a gente estuda, estuda, estuda e não chega na hora da prova dá um branco, porque a gente não revisa ou porque a gente não faz exercício de fixação para saber onde está o nosso erro e ajustar esses pequenos detalhes que nos fizeram errar aquela questão. Beleza? Valeu!